The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Vamos começar aqui nosso webcast em preparação ao lançamento do SQL Server 2016, que vai sair amanhã. Eu já conheço gente aí que está fazendo F5 no site da MSDN o tempo todo para poder ser o primeiro a fazer download, mais legal. E vamos ter aqui uma apresentação hoje do Vitor Pombeiro. Ele vai falar aqui sobre as novas funcionalidades do SQL Server 2016, quais são as mais importantes, o que a gente pode tirar proveito. Vitor Pombeiro vai DBA aqui em Portugal, na HMR, ele vai fazer a apresentação melhor dele nos slides dele, ok? E em termos aqui de apresentação, só queria falar aqui rapidamente que no dia 18 de junho, ou seja, daqui a mais ou menos 2 semanas, um pouquinho mais, nós vamos ter um SQL Saturday no Rio de Janeiro. A inscrição é grátis, se você quiser se registrar ou quiser ser voluntário, você tem aqui o site que é sqlsaturday.com/512. E uma coisinha aqui, um pequeno detalhe, eu e o Vitor Fava, tá? Eu vi Viviane Ribeiro, que já estava confundindo as coisas. Eu e o Vitor Fava vamos fazer aqui uma pré-com, mostrando como se migrar de on-premise para SQL Azure Database, tá? Na cloud, mostrando os passos e pronto, as coisas que não são normais, de se fazer uma migração de on-premise para on-premise. Você pode escrever aqui, o workshop é de graça, tá? Você tem aqui o site, tem aqui o programa também. Mas se vocês entrarem em sqlsaturday.com/512, vocês vão parar na página do SQL Saturday do Rio e vão ter a possibilidade de se inscrever, vão ter o link ali embaixo como eu mostrei, ok? Então eu vou passar agora a apresentação aqui para o Vitor Pombeiro, tá? E, Vitor, agora é com você aí. Ok, Murilo, muito obrigado. Já estou aqui a ver aqui o meu ecrã. Sim, estamos vendo. Ok. Então, como o Murilo disse, eu vou fazer aqui uma apresentação de um resumo das novas funcionalidades e melhorias do SQL Server 2016. O meu nome é Vitor Pombeiro, trabalho na HMR como DBA. Estão aqui os meus contactos, se quiserem entrar em contacto, colocar questões, falar sobre o que quiserem, estejam à vontade. Esta vai ser a nossa agenda desta apresentação. Como podem ver, temos aqui muitos tópicos para falar, existem muitos mais. Eu não vou falar nada sobre a área de BI, porque aí seria uma apresentação ainda mais longa, mas vamos focar aqui na parte do Database Engine. Em relação à instalação, como sempre, temos que ter atenção às funcionalidades que são deprecated, à medida que o produto vai evoluindo, aquelas funcionalidades que já não interessam ou que foram substituídas por algo melhor vão sendo deprecated e depois chegam a um ponto em que desaparecem por completo. Por isso temos de terem atenção, está aqui um link para verem a lista de funcionalidades que vão sendo deprecated, neste caso do SQL Server 2016. Como sabem, ou vão saber agora, o SQL Server Management Tools deixou de estar vinculado às versões do SQL Server. Passou a ser um produto independente. Isto faz com que o produto tenha uma evolução mais rápida do que aconteceu até esta desvinculação e faz com que o produto evolua tanto para suportar o SQL Server, como tinha acontecido até hoje, como para suportar o Azure SQL Database. Como sabem, o Azure SQL Database já tem funcionalidades que só agora vão ser disponíveis no SQL Server 2016 e o Management Tools tem que suportar estes dois ambientes.
Durante a instalação temos agora a possibilidade de configurar a TempDB. Vamos ver mais à frente aqui o ecrã de configuração. Já podemos definir uma série de parâmetros. E também na instalação podemos logo indicar que queremos ativar o Instant File Initialization. Isto aqui é uma best practice que eu aplico e que recomendo. Isto faz com que o crescimento dos ficheiros de dados seja muito mais rápido, aumentando a performance. E em ambientes Azure, isto aqui é algo que não pode falhar. Como podem ver aqui, é só colocar aqui um piscozinho e o instalador do SQL Server configura logo o servidor com o Instant File Initialization. Uma grande valia é deixar de ter dependência do .NET Framework 3.5. A equipa de desenvolvimento do SQL Server investiu aqui. Era uma versão da framework já desatualizada, por assim dizer, já existem versões muito mais recentes, e quem instalava o SQL Server 2014, 2012 e versões anteriores tinha que sempre ir ao Windows Server e ativar ou instalar o .NET Framework 3.5. A partir do SQL Server 2016 já não temos que nos preocupar com isso. Inclusive, a última vez que eu instalei, ele precisava da versão 4.6, que é uma versão já mais atualizada. Aqui temos o ecrã de configuração do TempDB. E aqui podemos indicar o número de ficheiros que vamos utilizar na nossa TempDB. Aqui a Microsoft aplica as best practices que eles recomendam, que é até 8 cores, um ficheiro por core, mais de 8 cores, eles aconselham 8 ficheiros ou ir acrescentando se haver necessidade. Podemos indicar aqui o tamanho inicial de cada ficheiro. Ele faz logo aqui a conta com o número de ficheiros que configuramos e podemos configurar o autogrow. Indicamos aqui os data directories onde vão ficar os ficheiros. Aqui podem pensar, mas como é que eu configuro, onde é que vai ficar um ficheiro X ou Y? Aqui o preenchimento é através do round robin. Ou seja, se eu tiver, como é aqui o caso, 4 ficheiros e tiver aqui, por exemplo, 2 diretorias, ele vai pôr o primeiro ficheiro na primeira diretoria, o segundo ficheiro na segunda diretoria, o terceiro na primeira e o quarto na segunda. Ok? Temos aqui também para configurar o log, o tamanho inicial, o autogrow e o local onde ele irá ficar. Uma nova funcionalidade é o Dynamic Data Masking. O Dynamic Data Masking serve para mascarar dados sensíveis. Isto vai fazer com que certos utilizadores que não tenham permissões para ver esses dados vejam-os de uma forma mascarada. Essa máscara é feita só no componente de visualização. Os dados na base de dados não são alterados, permanecem na sua forma original. A máscara é aplicada a colunas, a uma ou mais colunas de uma tabela ou de N tabelas, e podemos utilizar 4 tipos de máscaras. A máscara default, que substitui o valor todo por X ou por zeros. A máscara email, que faz aqui uma máscara em que uma pessoa percebe que é um e-mail, mas não sabe qual é o e-mail da pessoa.
o custom string. O custom string permite que nós possamos definir quantos caracteres o utilizador vai ver no início e quantos caracteres vai ver no fim. E ali no meio substituir o valor por caracteres que nós indiquemos. E o random, que substitui um valor por valores aleatórios dentro de um intervalo que nós indiquemos. Aqui o caso indiquei de 1 a 4 e ele substitui por valores entre 1 a 4. Permite updates, apesar dos utilizadores não verem os dados, podem fazer update aos mesmos, mas depois, ao tentarem visualizar, já não os vão conseguir ver. Se o utilizador efetuar um select into, a tabela destino vai ter os dados mascarados. Vai ter os dados mascarados na tabela propriamente em si. Já não é o SQL Server que vai fazer esse trabalho de mascarar. E o mesmo acontece se o utilizador fizer um backup, um restore, um import ou export. Se ele não tiver permissões para ver os dados, só ver os dados mascarados, esses dados vão ser exportados de uma forma já mascarada. Temos aqui a forma de saber quais são as colunas que têm máscara e o tipo de máscara que é aplicado a essas colunas. E existem algumas limitações. Não podemos mascarar colunas encriptadas, com always encrypted, que vamos ver mais à frente, file stream, computed columns ou colunas que tenham uma máscara não podem ser utilizadas como chave no índice full text. Aqui temos um exemplo de mascarar uma coluna, neste caso a coluna first name. Colocamos aqui masked with e o tipo de máscara, neste caso uma máscara parcial. Ou seja, aqui o utilizador vai ver o primeiro caractere, vai ver agora uma série de X e não vai ver nenhum caractere no fim. Só os utilizadores em que nós damos permissão de unmask conseguem ver os dados sem ser mascarados, os dados originais. E utilizadores que tenham permissões de alter any mask conseguem alterar o tipo de máscara, tirar máscaras e pôr máscaras. Isto aqui é interessante para pessoas que trabalham com dados sensíveis. É uma forma simples, não tem que alterar nada nas aplicações, é só parte do SQL Server. JSON. JSON é muito popular, principalmente para quem desenvolve em ambientes web. É um requisito muito solicitado à Microsoft e a Microsoft agora disponibilizou o suporte a JSON. Bom, o suporte não é um tipo de dados específicos, como acontece com o XML, em que tem um formato específico, mas sim são funções. Neste caso aqui, uma função que vai ler de uma tabela e vai transformar a informação dessa tabela numa string JSON. Aqui o auto e o path é a forma de organização do JSON. Podemos ler também uma string JSON e transformá-la numa tabela. A tabela terá no máximo 3 colunas, a chave, o valor e o tipo de dados. Podemos também ir mais fundo na hierarquia do JSON, como podemos ver aqui, e obter esses dados. Temos uma função que também permite dizer se a string JSON é realmente JSON ou não. Podemos extrair
valores específicos do JSON, neste caso aqui seria o first name do primeiro employee da string JSON, ou podemos extrair uma string JSON de outra string JSON. Neste caso aqui iremos extrair os dados do primeiro employee da string JSON. Permite a utilização de índices non-clustered. Aqui os dados são guardados em nvarchar e podemos utilizar índices sobre esses nvarchar. Se queremos utilizar índices sobre uma propriedade do JSON, o que eu aconselho é criar uma computed column que vai buscar através do JSON value o valor que nós queremos e depois aplicar o índice sobre essa computed column. Em termos de performance, peço desculpa. Em termos de performance, se utilizamos XML value, temos uma performance entre 30 a 50 microsegundos, o JSON value 11 a 13 e depois aqui os comandos TSQL 79, 7912, mas estes comandos não dão o valor que nós queremos, que nós obtemos utilizando. Temos que utilizar aqui uma combinação de substring com char index. E aqui temos uns valores de 18 e 22. Isto aqui fui buscar aqui ao blog do Johan Popovic. Quem quiser e estiver interessado em mais sobre JSON, leia, que ele é o Program Manager de JSON na Microsoft. Polybase. Ora bem, Polybase, temos aqui uma série de requisitos mínimos para a instalação. Polybase permite que através de queries lermos dados diretamente de fontes de dados externas. Agora neste momento suporta duas fontes de dados externas, a Hadoop Cluster e a Azure Blob Storage. Só pode ser instalada uma instância por servidor. E ao instalar ele cria 3 bases de dados. Não convém mexer nestas bases de dados, que é para uso interno do SQL Server e do Polybase. Os Hadoop Providers, neste momento que são suportados, pelo menos até a versão Release Candidate 3, que é a que eu tenho, são estes. Podemos criar clusters de várias instâncias SQL Server para aumentar a performance de uma forma de scale out. E para criar o Polybase, o que é que nós temos que fazer? Temos que criar uma master key, criar uma credencial, criar o que é chamado uma external data source, que faz com que indiquemos o caminho onde estão os ficheiros. Temos que criar o formato dos ficheiros. Temos que indicar ao Polybase, ao SQL Server, como é que os ficheiros são formatados. Temos que criar o chamado uma external table e criamos estatísticas sobre essa external table. Para aceder aos dados, nada mais simples do que um select perfeitamente normal, indicando só qual é a external table que nós queremos. Como podem ver aqui, vamos ter agora aqui uma pasta External Tables, onde vão ter as nossas External Tables de Polybase, e aqui External Resources, onde vamos ter as nossas sources, os nossos formatos de ficheiro. Query Store. Eu estou aqui a passar um pouco rápido, porque isto é muita informação. Eu no final tenho aqui vários links com recursos, para quem estiver realmente interessado em algum destes tópicos, poder ler e aprender um pouco mais. Query Store permite monitorizar planos de execução ao longo do tempo. Nós utilizamos muitas vezes aplicações externas para fazer este tipo de monitorização e neste momento com o 2016 são más notícias para essas empresas que fazem esses programas. O Query Store armazena
o histórico do que vai acontecendo com as nossas queries, quer seja em termos de alterações de planos de execução, de estatísticas, o que seja, e podemos analisar caso haja uma perda de performance, o utilizador vem se queixar que a query já não tem a performance que tinha a semana passada, e nós com o Query Store conseguimos ver o que é que mudou da semana passada para hoje. Só temos que colocar aqui uma alteração na base de dados, Query Store igual a on. Permite também, no caso do tal utilizador que diz que queixa-se que a query deixou de ter performance, permite, por exemplo, forçar um plano de execução, se for essa a melhor opção. Permite saber depois uma série de estatísticas, de saber quantas vezes é que uma query foi executada, quais são os recursos que estão a ser mais consumidos por uma determinada query, auditar planos de execução, analisar padrões de utilização de bases de dados, e o Query Store guarda estes dados todos em dois locais, no Plan Store e no Runtime Stats. Esta informação já não estava disponível através de DMVs e Extended Events, mas era informação que era volátil, ou seja, o SQL Server reiniciava, perdíamos tudo. Tínhamos que estar nós a guardar essa informação ou utilizar os tais softwares externos. E agora temos uma ferramenta que permite fazer isso de uma forma mais automática. Como podemos ver aqui, temos agora aqui o Query Store e temos aqui já uma série de views pré-definidas para analisarmos os nossos workloads. Temos aqui o ecrã do Query Store com as nossas queries. Aqui selecionamos uma query, dá-nos aqui uma série de contadores. Podemos ver o plano de execução. Podemos forçar aqui o plano de execução. E indicamos aqui se o plano está a ser forçado ou não. Role Level Security. Isto aqui é bastante interessante para quem tem que controlar numa tabela quais são os registros que determinados utilizadores podem ver ou não, em vez de estarmos a separar em N tabelas ou fazer código com lógica por trás, podemos aqui implementar de uma forma mais segura essa lógica. A lógica fica implementada na própria base de dados, ou seja, se nós fizermos backup e restore para outro servidor, essa lógica vai com a base de dados. Podemos restringir o acesso na leitura ou em operações de escrita. O acesso é feito através de uma inline table value function. Essa table function, inline table function, deve ter a maior performance possível, porque todos os selects ou todas as operações de escrita vão passar por ela e nós não queremos ter impacto na performance dessas queries. Essa inline table value function é associada a uma tabela através de uma security policy. Atenção que para aqueles utilizadores mais conhecedores podem criar queries em que podem aferir os dados dos registros que não conseguem ver. Existem formas, só para ter um alerta. Aqui podemos ver uma inline table value function. Temos que retornar para os registros que nós queremos que o utilizador veja. Neste caso aqui, se o sales rep for igual ao username ou se o username for manager. Pode ver os registros. Tudo o que não for, não vê o registro. E aqui a tal associação da função à tabela através de uma security policy. Aqui é para filtrar de leitura e aqui para bloquear operações de escrita. Neste caso aqui, tudo o que seja after insert fica bloqueado, se não for permitido pela função. Stretch Database. Ora bem,
por vezes nós temos tabelas que vão crescendo e o negócio não nos deixa remover os dados porque existe a necessidade de os consultar e têm que estar disponíveis. Então a Microsoft disponibilizou esta nova funcionalidade em que nós necessitamos de uma conta Azure. Isto porquê? Porque o Stretch Database vai migrar dados para o Azure SQL Database. Neste momento é a única opção possível. E podemos migrar ou a tabela completa ou um conjunto de registros. Neste caso seriam os registros menos utilizados. O SQL Server garante que não há perda de dados. Se houver problemas de ligação com o Azure, o SQL Server tem mecanismos para lidar com esses problemas de ligação. No caso de haver problemas de ligação, no caso de haver um constrangimento na comunicação derivado ao volume de dados que estamos a migrar, podemos pausar a migração e voltar a resumir mais tarde. O acesso aos dados no Azure é feito de uma forma imperceptível. O utilizador não percebe que está a ler dados do SQL Server on-premises e do SQL Server no Azure, a não ser que veja no Execution Plan ou que note que sempre que vai ao Azure o resultado da query é mais lento porque os dados vêm através do Azure e demoram um pouco mais de tempo. Mas de uma forma geral não tem forma de perceber. A utilização aqui do Stretch Database Advisor para saber quais as bases de dados e tabelas mais propensas a utilizar esta funcionalidade. E podemos voltar a trazer os dados de volta do Azure para a nossa base de dados, caso deixemos que não queremos mais utilizar esta funcionalidade. Podemos reverter. Só o SQL Server tem acesso aos dados remotos. Nós não podemos fazer uma query para aceder aos dados que estão na tabela no Azure diretamente. Temporal Table. Temporal Table serve para fazer um versionamento dos dados. Isto significa que o Temporal Table vai guardando todas as alterações que os dados de uma tabela vão sendo alvo. Para mais tarde permitir fazer análises a esses dados e essa análise é feita através da utilização de duas tabelas. Temos a tabela principal, onde estão os dados que estão neste momento ativos, válidos, e temos uma cópia dessa tabela onde tem as versões anteriores desses dados. E com essas, utilizando aqui queries, por exemplo, queremos saber todas as alterações na tabela de employees para o ano 2014, janeiro de 1 a 2015, janeiro 1. Podemos querer saber como é que se encontravam os dados numa determinada data. Aqui novamente também num período, aqui tem a ver com se é inclusiva ou exclusiva, ou num determinado conjunto de datas, ou todas as alterações. No Temporal Table podemos utilizar o Stretch Database na tabela onde estamos a guardar os dados que foram alterados. Podemos ter o Temporal Table em tabelas Memory Optimized, ou seja, in memory. E o que é que acontece? Como no in-memory é feito de forma a ter a maior performance possível e os dados das tabelas históricas têm uma tendência a crescer muito e podemos não ter memória para isto tudo, o que é que a Microsoft fez? Temos aqui a nossa tabela in-memory, grava de uma forma síncrona para uma tabela de staging e depois de uma forma assíncrona para uma tabela que já não é in-memory, que já é disk-based.
e desta forma mantemos a funcionalidade do temporal table e não temos impacto de performance nas nossas tabelas in memory. Always encrypted, já foi um pouco antes, é feito para manter os dados encriptados, mesmo para quem tenha acessos privilegiados. Os dados são encriptados e desencriptados na aplicação do cliente. Os dados que estão na base de dados estão encriptados e não há forma de desencriptar, a não ser através de uma aplicação cliente. Suporta dois tipos de encriptação, determinístico e randomized. Se nós quisermos fazer joins com colunas que estão encriptadas, utilizamos o determinístico, porque se utilizarmos o randomized não vamos conseguir, porque o mesmo valor que o randomized é encriptado com dois valores diferentes e não conseguimos fazer a relação entre eles. Com o determinístico, o mesmo valor é encriptado sempre da mesma forma e dá sempre o mesmo valor. Daí podemos fazer as relações. Não suporta certos tipos de dados, ter atenção a isso. E atenção às colunas encriptadas em índices, como disse há pouco. Se utilizarem isso, utilizem o tipo de encriptação determinístico. Column Store. Column Store, há aqui um mundo de novidades. O Column Store já não é uma novidade, na SQL Server já existia em 2012 e 2014 e agora com 2016 evoluiu ainda mais. E se quiserem mais informação, aconselho a ver aqui o vídeo das 24 horas da PASS, que passou há poucos dias atrás, do Nico Neugebauer, que ele fala aqui de muitas novidades mais a fundo do que eu vou falar aqui. Uma novidade é que temos agora a possibilidade de ter uma Updatable Non-Clustered Column Store Index por Row Store Table. Temos melhoramentos em termos de queries analíticas. Temos um melhor suporte em DMVs e Extended Events. O modo Batch agora permite ser utilizado como single-threaded. Anteriormente tinha que ser multi-threaded, agora já permite single-threaded. E temos um maior número também de operadores que permitem manter o modo Batch. Suporta Snapshot Isolation e Read Committed Snapshot Isolation, anteriormente não suportava. Podemos indicar que queremos criar um Index Column Store logo na criação de uma tabela. E por suportar o Snapshot Isolation e o Read Committed Snapshot Isolation, conseguimos agora no Always On, no Readable Secondary, utilizar Clustered Column Store Index. Antigamente não era possível e agora, por suportar estes modos de isolamento, já é possível. Podemos ter Updatable Column Store, Non-Column Store em tabela zip. Podemos ter Bit3 Index em índices Clustered Column Store. Temos também agora Updatable Clustered Column Store Index em tabelas In-Memory Optimize, uma novidade também. E podemos ter filtros na definição de Non-Clustered Column Stores. Temos também a possibilidade de Compression Delay Option. Isto serve para quê? Por exemplo, nós estamos a carregar muitos dados. Esses dados não são logo comprimidos. Ele mantém eles durante o tempo que nós determinarmos sem serem comprimidos, porque podemos precisar de fazer atualizações ou mesmo apagar. Se fossem logo comprimidos, ou fazer atualizações e apagar, íamos fragmentar logo o índice que não nos interessa. Então aqui podemos dizer ao SQL Server, olha, espera aqui um bocadinho, não comprima já, que eu vou ainda trabalhar aqui, só mais tarde é que comprimos. Uma grande novidade é o Aggregate Pushdown. O que é que isto significa? No SQL Server 2014 e anteriores, nós para agregarmos, neste caso aqui, 10 milhões de registros,
nós tínhamos que ler os 10 milhões de registros, passar esses 10 milhões de registros para o motor do SQL Server, para ele fazer a agregação e depois retornar o valor, seria, por exemplo, um registro. No SQL Server 2016, essa agregação é feita logo no Storage Engine. E nós vemos no Execution Plan que ele retorna 0 rows. O 0 rows é a forma que o Microsoft pensou em mostrar que a operação foi feita através de um aggregate push-down. E depois retorna só um registro. Altamente performante, tem aqui os operadores que são suportados e o tipo de dados não tem que ser inferior ou igual a 64 bits. Se for superior, já não faz o aggregate push-down, faz a agregação tradicional. Backups. Backups agora para o URL já permite striping. O striping vai utilizar o block blobs. Permite utilizar, fazer o striping para N ficheiros em simultâneo. Os block blobs são limitados a 200 megas por ficheiro, mas podemos utilizar N ficheiros que faz com que possamos ter uma capacidade de 12 terabytes de backup. Anteriormente tínhamos um limite de 1 tera. Se o backup fosse superior a 1 tera, já não podemos utilizar o backup do URL. E além de que os block blobs são muito mais baratos que os page blobs que eram utilizados antes do 2016. Managed Backup também teve aqui umas melhorias, já suporta todos os recovery models, anteriormente não suportava o Simple, já permite fazer backup de bases de dados de sistema e permite que nós possamos criar os nossos schedules para fazer os backups. Anteriormente era de uma forma automática, de acordo com certos parâmetros. Temos aqui uma novidade, File Snapshot Backup. Isto aqui só funciona se os nossos data files estiverem sobre o Azure Storage Account. Se não tiver, não podemos utilizar isto. Isto aqui, em termos de performance, não tem nada a ver com os backups que nós fazemos. Permite Restore Point in Time. Para nós termos uma ideia, nós queremos fazer aqui um Restore Point in Time nesta posição. Na forma tradicional, nós vamos fazer o restore de um full backup, fazer os restores dos diferenciais, dos log backups, até ao log backup posterior ao ponto que nós queremos restaurar. Com o File Snapshot, nós só temos que fazer o restore do backup anterior e do backup seguinte ao ponto de restore que nós queremos. Isto, em termos de performance, é muito, mas muito mais rápido do que o backup tradicional. Database Scope Configuration. Com o SQL Server 2016 já podemos ter parâmetros específicos por base de dados. Já não tem que ser uma coisa em termos de servidor, de instância, mas já podemos ter associados a determinadas bases de dados. Podemos limpar procedures caches associadas a uma base de dados. Podemos determinar o max DOP de uma base de dados. Podemos ter uma base de dados com max DOP 1 e outra com max DOP 4, por exemplo. Podemos definir qual o Optimizer Cardinality que nós queremos ter. Podemos ter a versão antiga ou a versão nova, dependendo da base de dados. Podemos ativar ou desativar parameter sniffing e colocar otimizações de hotfixes para cada base de dados. Em termos de in-memory, podemos fazer neste momento scans paralelos a non-clustered indexes. Como disse, agora o in-memory já tem os non-clustered indexes. Já tem, quer dizer, sempre ter, peço desculpa, estava a confundir com os column store. O tempo de disponibilidade reduzido para o update, no caso de nós temos já um in-memory 2014, queremos fazer o update para 2016, o tempo de disponibilidade é mais reduzido.
As operações de alter table, muitas delas são feitas em paralelo e com isso tem uma otimização do log. Quando não é possível fazer em paralelo, já não existe essa otimização do log. Temos agora também atualização de estatísticas de uma forma automática e suporta sampling. Já não temos que fazer um scan da tabela completa. Podemos fazer scans paralelos a memórias, a tabelas Memory Optimized. O tamanho dos registros aumentou, já podem ser mais de 8060 bytes, quer tenham lobs ou não. E nas funções Native Compiled já podemos utilizar lobs como argumento. Anteriormente não era possível e agora já temos. Temos vários melhoramentos em termos de TSQL para in-memory. O Query Store suporta o Native Compiled Code. In-memory também suporta Temporary Tables, suporta Row Level Security. Live Query Statistics. Isto aqui é muito interessante para quem desenvolve, para quem quer saber como é que o SQL Server funciona, como é que ele executa as queries. É muito interessante. Porquê? Porque permite ver a execução de um plano ao vivo. Funciona mais ou menos como se estivéssemos a ver o Integration Service, por exemplo, a funcionar. Vemos os operadores a lerem os registros, a processarem os registros, a percentagem do processo que já efetuaram. Muito interessante. Temos um real-time insight sobre o que está a acontecer na query. Como disse, podemos ver a execução do processo. Muito utilizado para fazer debug, para tentar perceber porque é que aquela query não está a funcionar da forma que nós estamos à espera. Quer em termos de performance, quer em termos do que seja. Temos de ter aqui só o Statistics Profile Infrastructure Enabled. TempDB. Já falei da TempDB no início. O que é que tem de melhor? O que é que tem de melhorias? Todos os ficheiros passam agora a crescer em simultâneo. Isto nas versões anteriores era possível, mas tínhamos que ativar através de trace flags. Agora já vem por defeito. E a alocação de extends é feita com a Uniform Extends, ou seja, os extends estão todos associados à TempDB. Já não faz o Mixed Extends, que isto também era possível anteriormente através de trace flags, mas agora de uma forma default já vem e isto traz benefícios em termos de performance. Funcionalidades TSQL. Temos agora a capacidade de fazer um truncate table de uma ou mais partições. Já não fazemos de uma tabela inteira, mas podemos fazer de partições. O alter table, muitas das opções de alterações de colunas são feitas de forma a que a tabela não fica indisponível. Os índices aumentaram o tamanho, passaram agora a ter um limite de 1700 bytes. Atenção que isto é um limite, não é um objetivo. Temos também o drop if exist para tabelas, procedures e também o alter table drop if exist para colunas. Por exemplo, queremos eliminar uma coluna numa tabela, utilizando esta função, ele faz o drop, se não existir, não faz nada e não dá erro. Podemos também temos agora também o maxtop para operações de DBCC. Podemos controlar os recursos que o DBCC utiliza. Temos também variáveis Session Context. Para quem vem do mundo web,
Isto é perfeitamente lógico. Temos também a possibilidade de comprimir e descomprimir dados. Este aqui utiliza o algoritmo gzip. E temos também agora o string split e o string escape. O split, toda a gente sabe o que é, dividir strings. O string escape é para fazer escape de determinados caracteres. Isto aqui muito utilizado em JSON. High Availability Enhancements. O Always On Availability Groups agora passa a estar disponível na versão Standard. Isto deve-se ao facto de o Database Mirroring encontrar-se em modo deprecated e como é uma função um recurso muito utilizado e como mais dia menos dia deixar de existir, a Microsoft disponibilizou o Always On Availability Groups na versão Standard. Atenção que isto é uma versão reduzida, não tem todas as funcionalidades que a versão Enterprise tem. O Availability Groups agora passa a ser Domain Independent. Podemos ter em vários domínios separados. Podemos inclusive ter em workgroups, ou seja, não ter um domínio, mas ter sobre um workgroup. Tem uma melhor integração com o Azure, através do Azure Replica Wizard, em que ele configura automaticamente o listener no Azure. Tem suporte para TDE, tem suporte também para Group Manager Service Accounts, isto aqui muito bom para os administradores de sistemas e DBAs. A encriptação passou a ser AES em vez de RC4, ou seja, uma melhoria em termos de segurança. E passamos a ter o Automatic Failover em 3 réplicas, uma primária e 2 secundárias. Antigamente, uma primária e uma secundária. Podemos ter um failover a nível da base de dados, ou seja, nós dizemos que nesta instância esta base de dados é crítica. Se por algum motivo esta base de dados ficar inacessível, despoleta o failover para outra réplica e passa a utilizar a outra réplica. Antigamente era só se a instância ficasse inacessível. Agora temos uma granularidade maior. E passamos a ter suporte para Distributed Transaction Coordinator, algo que antigamente não era suportado, linked servers e afins, e agora temos essa possibilidade. E temos também a possibilidade de não ter que fazer um backup e restore para adicionar novos secundários. Aqui basta só ativar o Direct Seeding e ele inicia a configuração da base de dados nas réplicas e começa a mover os dados. Temos aqui um exemplo, tirei este exemplo da apresentação do Jimmy May, da Data Proportion Labs, que fez também nas 24 horas há uns dias atrás. Tem aqui o link para quem quiser ver sobre a Availability, tem lá muita informação muito interessante. Então o que é que nós temos? Temos aqui um Availability Group, um primário e 2 secundários, e depois num outro Data Center, por exemplo, temos outro Availability Group. Com isto aqui nós temos agora a possibilidade de enviar dados da nossa instância para uma outra instância no outro Availability Group, no outro Data Center, e só temos um canal de dados entre os dois, neste caso aqui entre os dois primários. Este primário depois vai ter a função de enviar para este secundário os dados. Anteriormente, se queríamos fazer algo parecido, teríamos de ter 2 canais de dados. Ao fazer isto, estas 2 instâncias passam automaticamente a read-only. Este primary, apesar de estar aqui primary, passa a ser uma instância read-only, não permite escrita.
Temos aqui também uma informação interessante. Em 2014 a comunicação de dados era sempre feita de uma forma comprimida. Em 2016, por defeito, comunicações síncronas são descomprimidas e as comunicações assíncronas comprimidas. Podemos mudar esta forma de trabalhar através destas três flags. Isto aqui simplesmente para ter a melhor performance em síncronas e aqui para ter, porque normalmente comunicações assíncronas é para data centers ou máquinas que estejam mais longe, possivelmente de comunicação através de internet ou algo assim. Aqui mais informações da apresentação do Jimmy, aconselho a verem, muita informação muito útil. Temos aqui a comparação entre o SQL Server 2014 e o SQL Server 2016. Aqui vemos que está um aumento de CPU, mas nada de grave, se não tiverem já problemas de CPU, claro. Mas com este aumento de CPU vamos ter aqui o número de transações por segundo, uma diferença abismal. Aqui as comunicações que são enviadas através de várias máquinas do Availability Group. Como podem ver, apesar de termos um aumento ligeiro de CPU, a performance é muito grande. Este teste aqui foi feito utilizando in-memory. Aqui o teste que ele fez foi utilizando Fusion.io, mas podemos ver, mesmo trazendo isto para uma storage normal, sem ser flash, que temos uma melhoria de performance significativa. Como eu disse, vejam a apresentação dele, que é muito interessante. Aqui o SQL Server 2014 no log transport vemos que não passa aqui dos 50 megabits por segundo e com o SQL Server 2016 temos um aumento de performance bastante interessante. Pronto, já terminei. Isto aqui foi só uma passagem por vários recursos. Se quiserem aprender mais a fundo sobre estas novas funcionalidades, deixo aqui alguns links para lerem. Aqui da PASS, onde tem aqui vários vídeos do Global Portuguese Virtual Chapter, onde estamos agora, as 24 horas da PASS. Este último aqui foi o que aconteceu há poucos dias atrás. E as 24 horas em português também. Tem aqui muitos vídeos, vejam, bastante interessante para quem quer aprender um pouco mais sobre estas funcionalidades. Channel 9 da Microsoft. Aqui o Nico Neugebauer, quem quiser Colin Store, ele tem cerca de 80 blogs, 80 posts no blog dele sobre Colin Store. Vão aprender muita informação. Brent Ozar, para quem quiser experimentar o Always On em Standard Edition, um step by step. Mais informações do Always On. As novidades do SQL Server 2016. Novidades referentes à Database Engine, onde podemos ir buscar o SQL Server, para nós experimentarmos em casa, brincar um pouco, e também os cursos da Virtual Academy, tem lá muita informação. Isto era tudo o que eu tinha para apresentar. De uma forma geral, o que as pessoas têm sentido ao experimentar o SQL Server 2016 é que basta instalar o SQL Server 2016 e só por si já tem um aumento de performance comparativo a SQL Server 2014, sem termos que andar a mexer em coisas. Se formos então afinar, vamos ter aumentos de performance muito interessantes. Temos funcionalidades muito interessantes, muitas delas
só possíveis utilizando o software externo e neste momento a Microsoft está a disponibilizar toda essa informação. Murilo, não sei se... Sim, legal. Então você acabou aí. Tenho aqui duas perguntas para você, tá? Uma As delas, perguntas. pronto. É possível realizar scale-out conectando com clusters Hadoop on-premise? Scale out com cluster do on-premises. Eu penso que sim. Tenho que confirmar. Eu fiz uns testes, mas foi sempre em ambiente Azure. On-premises não experimentei, mas eu vou pesquisar e depois eu respondo. Tens aí o contacto da pessoa, Murilo? Tenho. Isso depois eu tiro o reporte aqui e consigo o contato. Ok, depois eu envio por e-mail essa Legal. informação. Legal. Segunda pergunta aqui é o seguinte. Olá, boa noite. Enquanto falava sobre a Reliability na versão Standard, por que uma funcionalidade deprecated? Qual funcionalidade? Desculpe, estava anotando uma informação, perdi informação. Pronto, legal. Basicamente, até eu posso responder isso aqui. O Availability Groups Basic vai vir para ser uma opção para o Database Mirroring, porque o Database Mirroring muito provavelmente na próxima versão da SQL, depois da 2016, que pode ser 2018 talvez, vai ser removido da SQL, tá? Então não vai ter database mirroring no 2018, que eu não sei se vai ser 2018, mas estou aqui especulando. Não vai estar lá, tá? Então você vai ter, a Microsoft já está oferecendo numa mesma versão da SQL do 2016 as duas coisas, o Database Mirroring e o Basic Availability Groups, que fazem a mesma coisa, só que o Availability Groups é muito mais evoluído do que o Database Mirroring, e você já tem a oportunidade de fazer a migração sem ter que migrar, sem ter que fazer upgrade da instância, tá? Ou seja, se você está no 2016, você pode simplesmente mudar a tecnologia, e quando você fizer o upgrade para uma versão mais recente da SQL no futuro, não vai ter essa preocupação de ter que mudar de Mirroring para Basic Availability Groups, certo? Ah, não, tá legal. Exato. É isso, é isso. É, E, e estejam atenção que a versão standard não tem as mesmas funcionalidades da versão Enterprise. É uma Exatamente. versão mais básica, como o Murilo disse. Então, não sei, se quem tiver no Rio, eu recomendo mesmo que vão lá na SQL Saturday que vai ter no dia 18, agora de junho, porque vai ter uma trilha dedicada à novidade do SQL 2016 e vão ser sessões inteiras de 1 hora sobre cada tema, cada um desses temas. Não, acho que não todos os temas que o Vitor está falando aqui, mas vai ter uma parte de Database Engine só de 2016, uma parte de Analytics só para 2016, ou seja, vai ser um evento que vai ter muita coisa, muita novidade sobre 2016, e incluindo o Always On, ok? Então, recomendado para quem tiver interesse em aprender mais sobre 2016 e nesse evento. Certo? Sim. Vitor, não sei se você tem mais alguma coisa aí para dizer. Não, eu só queria dizer aqui que além destes recursos, aconselho vivamente as pessoas a participarem nos local chapters. Vão encontrar pessoas que já tiveram os contactos e experiência com estas funcionalidades e outras, em que podem vos ajudar nas vossas dúvidas, nos vossos problemas. É sempre uma mais-valia. Exatamente, isso é sempre bom. E quase todas as cidades tem um chapter, então é só entrar no site sqlpass.org e se inscrever lá que vocês vão ter essa informação, tá bem? Então é isso, agradeço aí o Vitor, o pessoal que entrou aqui na sessão. Só vou avisar que daqui a uma semana, no dia 8 no Brasil, ou seja, às 8 horas do Brasil no dia 8 e à meia-noite em Portugal do dia 9 de junho, a gente vai ter o próximo webcast, que vai ser com o Laerte Júnior, que vai ser um webcast mostrando como iniciar com PowerShell para DBAs, tá? Então, se você tem interesse em aprender mais PowerShell, ou aprender do zero PowerShell, é uma boa sessão. E já tá no site para registrar, tá? E é isso aí. Então, espero ver vocês numa próxima. E já agora, Murilo, Hum, só para lembrar
tudo isto que eu falei foi do SQL Server 2016, Release Candidate 3. Hoje, cá em Portugal, daqui a umas horas aí no Brasil, é o dia de lançamento, SQL Server 2016, em que pode trazer mais novidades ainda do que aquelas que falámos hoje e que as pessoas têm conhecimento com a Release Candidate 3. É isso, tá certo. Tá legal. Agradeço aqui a todos e uma boa noite. A gente se vê na Muito próxima. obrigado e boa noite. Obrigado.